Bom dia, hoje é sexta-feira, 6 de março, está no ar o Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo Loureiro. Bom dia, Roberto Medeiros. Bom dia você que nos acompanha aqui na audiência da Band Nordeste. No programa de hoje nós vamos conversar com o pró-reitor de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Aldo Aloísio Dantas. Vamos falar aí a respeito da extensão universitária sobre o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. É verdade. E a agilidade de cientistas brasileiros para detalhar o coronavírus, identificado aqui, deve ajudar no desenvolvimento de uma vacina, mas a falta de informações de outros países podem atrasar as pesquisas. Ontem, inclusive, tivemos a confirmação do 8º caso do coronavírus. Vamos a essa matéria. A epidemia do coronavírus se estabeleceu na Europa com características próprias que sugerem que a transmissão ocorre de forma interna entre os países do continente. Segundo os cientistas responsáveis pelo mapeamento genético do vírus no Brasil, os 2 casos confirmados apresentaram características diferentes do vírus original, mapeado na China. O primeiro, a gente viu que ele tem um genoma muito similar com uma sequência da Alemanha. O segundo é similar já com uma sequência da Inglaterra. Então, a gente consegue ver que entre essa diferença desses 2 sequenciamentos, já teve uma circulação aí que a gente não identificou. Ingra faz parte do programa de pesquisa científica da USP, que em parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, realizou o mapeamento genético do coronavírus diagnosticado nos brasileiros. Os pesquisadores brasileiros dependem agora de informação internacional para dar os próximos passos nos estudos sobre a mutação do novo coronavírus. Enquanto aqui, em apenas 48 horas, foi possível identificar o mapeamento genético dos 2 únicos casos confirmados, na Itália, que já tem mais de 2.000 casos da doença, apenas o primeiro casal infectado teve o mapeamento genético divulgado, o que atrasa o estudo para a descoberta de uma vacina. Estão tentando agora fazer mais rápido o sequenciamento, mas acho que eles não tiveram tantas epidemias como a gente antes para se preparar para uma epidemia. As mutações no código de cada paciente dão pistas sobre a atividade do vírus. O mesmo acontece com a gripe, analisada com frequência para a cada ano ser produzida uma vacina diferente, superior às mutações do vírus responsável pela doença. Para vacinas é muito importante ter um grande número de sequências, no mundo inteiro. O mapeamento é imprescindível para o desenvolvimento de uma vacina. Sim, mapeamento do vírus sim, também para medicamento, porque as mutações podem com o tempo gerar, você descobre um medicamento e depois o vírus fica resistente. Isso aconteceu com HIV. O coronavírus não é considerado de alta mortalidade. Segundo o boletim mais recente da Organização Mundial da Saúde, são cerca de 3.000 mortes registradas, num total de mais de 87 mil infectados. Mais de 77 mil pessoas já se recuperaram. Olha, a gente tem que ter realmente muito cuidado com isso, porque é preocupante. O coronavírus é preocupante, sim. Acho que a gente tem que ter todo cuidado. O mundo inteiro está com cuidado com o coronavírus. Como disse, você falou, já subiu para 8 casos, ontem, aqui até ontem, né? Aí desses 8 casos, 2 foram dentro do próprio Brasil, quer dizer, a pessoa já pegou, tem uma pessoa que veio de fora, certo? A maioria é egressa da Itália, né? Tem isso também. Agora, eu continuo batendo naquela tecla, Rodrigo. É importante a gente combater o coronavírus, é mais importante a gente combater a dengue aqui, que já tem mais de 500 casos só no Rio Grande do Norte. Olha, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte definiu a comissão especial que vai discutir o projeto de lei da reforma da Previdência do Estado. O presidente e o relator da matéria serão definidos numa reunião que acontecerá na próxima segunda-feira. Fazem parte da comissão os deputados Alberto Dixon, do PROS, Bernardo Amorim, do Avante, o George Soares, do PL, Raimundo Fernandes, do PSDB e Souza Neto, do PSB. Entre as alterações a ser discutida está a redução das alíquotas de contribuição, que antes iriam variar entre 14% e 18,5%. E agora passam a ser de, no máximo, 16%, conforme a proposta. É agora onde vai ter o embate maior, porque com certeza os parlamentares vão estar ali defendendo os interesses das suas classes e, claro, de toda a sociedade, é onde a gente vai ver se essa alíquota vai continuar ou se vai manter aí o padrão nacional, que é até 14%. O problema todinho é a gente imaginar
como é que, na hora que mexer nessas alíquotas, porque assim, uma coisa que precisa ser mostrada, e aí eu acho que faltou isso, pelo menos eu não recebi, quando já que a alíquota é progressiva, a gente tem que entender quanto é que ganha o servidor, para saber quanto é que vai impactar esse aumento da alíquota, quanto é em dinheiro que isso vai fazer diminuir o déficit do governo, que hoje varia mensalmente entre 130 e 150 milhões. Agora, na hora que diz assim, não, é 18,5%, 18%, como é isso? A pessoa paga 14 até um determinado salário e aí a partir dele ele vai progressivamente. Mas aí tem que saber o que é que isso impacta dentro desse volume que vai ser arrecadado a mais a partir de agora. A Inframérica anunciou que vai devolver a concessão do Aeroporto Internacional Governador Aloysio Alves, localizado aqui na cidade de São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, ao governo federal. Se a devolução do aeroporto de São Gonçalo do Amarante ao governo federal for aprovada, será aberto um novo processo de licitação e a administração do terminal será transferida para uma nova empresa. A Inframérica calcula ter investido cerca de 700 milhões de reais em obras de infraestrutura no aeroporto e já informou que entrará com um pedido de indenização. As atividades no aeroporto não serão afetadas. A Inframérica garantiu que as operações do terminal serão mantidas até a escolha da nova empresa que passará a administrar o aeroporto. Então, nada muda na operação do aeroporto do curto prazo. A gente escutou falar que ia fechar o aeroporto. Não tem nada a ver com isso. O aeroporto vai operar normalmente, sem impacto nem para o passageiro, nem para o turismo, nem para os funcionários, até a data que a gente entregue a chave para o novo operador. Entre as justificativas para a devolução do terminal está o baixo tráfego de passageiros. A expectativa da empresa para 2019 era de que o terminal Potiguar movimentasse 4,3 milhões de passageiros, mas o fluxo registrado foi de 2,3 milhões de pessoas. A segunda é que a tarifa do aeroporto é a menor de todos os aeroportos do Brasil. Tem uma referência, nós recebimos 35% menos dos aeroportos da mesma categoria e depois somos o único aeroporto que administra a torre de controle, que também é deficitária. Por exemplo, a torre de controles administrada pela Força Aérea ou pelo Infraero tem uma tarifa 4 vezes maior que a tarifa que a gente recebe pela torre. O aeroporto Potiguar foi o primeiro aeroporto do Brasil transferido para a iniciativa privada em 2011 e o primeiro aeroporto federal a ser construído do zero pelo setor privado. Infelizmente, todos os aeroportos tiveram a mesma queda de demanda, só que as regras do contrato de concessão de Natal, por ser a primeira concessão, são muito rígidas e a gente não consegue viabilizar o aeroporto a partir da queda. É aí esclarecedor o que fala o vice-presidente da Inframérica, primeiro pelas várias fake news que saíram desde ontem, quando se anunciou que a Inframérica iria devolver ao governo federal, dizendo que o aeroporto ia estar fechado, que não ia mais funcionar, e aí ele esclarece que não, que o aeroporto vai funcionar até que a nova administração venha, e aí as justificativas que ele está dando para o fechamento, desde que o contrato que previa que ia ter um fluxo de passageiros aí de mais de 4 milhões ano e hoje gira em um pouco mais de 2,5 milhões, frustrando aí as receitas da companhia. São 2 pontos, Rodrigo. A crônica de uma morte anunciada, porque desde o momento que disseram vai fechar o aeroporto Augusto Severo e vai passar tudo para o aeroporto de São Gonçalo, que inicialmente era um aeroporto que seria um aeroporto de carga para fazer transporte para a Europa e Estados Unidos e passou a ser um transporte de passageiros doméstico, então já criou um problema ali. Agora, essa é uma situação. A outra situação, quando ele diz assim, a gente hoje recebe a menor tarifa de embarque e a gente ainda faz a operação da torre recebendo 1/4 do que a própria Infraero recebe. Ora, a pergunta é, se houver um ajuste disso aí, ou se eu não sei se pode fazer esse ajuste no contrato, se houver esse ajuste, eles continuam? Ou eles irão participar, inclusive, da nova licitação com os preços que eles acreditam que é o preço que pode entrar?
como ele falou aí, aqui foi a primeira nesse formato, né? A primeira concessão nesse formato. Então, com isso, muito mudou nos novos contratos e o contrato dele ainda está do formato antigo. O contrato anterior, por isso que está devolvendo. Agora, claro, é uma bravata, né? Vai ficar brigando para tentar chegar a um denominador comum. A gente espera que se chegue a um denominador comum e o Potiguar, que não pode, o Norte Rio Grandense, as pessoas que vêm para cá, que não podem ser prejudicadas. Muito esclarecedor, até porque eu vi ontem muita gente dizendo, aí vai fechar o aeroporto. Não vai, o aeroporto ele fica aqui, vai funcionar até que seja tomada uma decisão pela Infraero. Olha, e atenção motoristas, o gancho de Igapó foi totalmente interditado. O trânsito na região está sendo desviado. O bloqueio é para a construção de um viaduto e a obra faz parte aí da primeira etapa de construção do complexo viário do Gancho, previsto para ficar pronto dentro de 2 anos. As obras do complexo viário do Gancho do Igapó, na zona norte de Natal, devem ser concluídas em 2 anos. Enquanto isso, será preciso muita paciência dos motoristas ao passar no local. A gente espera que o fluxo melhore e tudo, né? Tanto zona norte quanto zona sul, para que seja favorável para as pessoas poderem circular melhor. O benefício vai ser grande para os motoristas que passam por aqui todos os dias. Depois que fizer esse complexo aqui, vai ficar mais viável, né? Sem essa parada de sinal, entendeu? Aí vai ficar bem melhor, né? Essa é a nossa expectativa. De acordo com o chefe do Serviço de Operações do DENIT, nesta terceira fase, que deve durar 1 ano até a conclusão, será construído um viaduto sobre a BR-101 e a Avenida Tomás Landim. O maior impacto para a população vai ser durante esses 12 meses em que a gente conclui a execução do viaduto sobre a pista principal. Viaduto concluído, o tráfego volta a circular aqui pela Tomás Landim normalmente e sem a necessidade de semáforo. Logo em seguida, após a conclusão, será iniciada a 4ª etapa do complexo viário. Aí contempla a execução dessa rotatória em nível e de um túnel. Com a interdição a partir desta quinta-feira, a Avenida Tomás Landim só poderá ser usada para veículos oficiais, como carros da polícia, ambulância e transporte coletivo. E os demais veículos, eles vão ter que usar as vias alternativas. Temos vias aqui paralelas a Tomás Landim. Quem vem no sentido Natal ao aeroporto, temos a Henrique Dias, a Santa Luzia, né, que faz, aliás, Ponte Nova, que faz esse desvio daqui, com só o sentido. Quem vem no sentido contrário, aeroporto centro, vai ser desviado por rua paralela, né, pela Santa Luzia e dessa forma fugindo aqui deste fluxo. Fica o alerta aí aos motoristas. E como nós noticiamos ontem, os professores do Rio Grande do Norte aprovaram greve por tempo indeterminado. A principal cobrança é o reajuste salarial de 12%. Representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o SINT-RN, os professores não aceitaram a proposta do governo do estado. Na Escola Estadual Valfredo Gurgel, em Candelária, a direção já aderiu à greve. Hoje tivemos uma reunião com os professores, eles aderiram, né? Comunicamos aos familiares, aos alunos e vamos esperar agora uma decisão para a semana que vem. Na proposta apresentada pelo governo, o reajuste de 12,84% seria parcelado. Não podemos abrir mão do piso nacional, que é 12,84%. Não podemos abrir mão do 12,84%. E queremos que tudo aconteça dentro de 2020. Tanto o parcelamento, se for parcelado, o parcelamento do pagamento do piso e o retroativo a partir de janeiro, também dentro de 2020. De acordo com o diretor do SINT, até a próxima semana, um levantamento parcial será feito. Os pequenos, como não tem essa proposta de ir para a escola e depois retornar para casa, então sexta-feira conversar com os pais dos pequenos, do 1º ao 5º ano, e depois dessa conversa nós vamos fazer uma avaliação dessa greve em uma assembleia segunda-feira pela manhã. Tá aí, a gente já tinha falado ontem aqui, pontuado todas as reivindicações dele e agora se confirmou a greve. Muito ruim, porque quem é mais prejudicado são os alunos e os pais, que inclusive às vezes não tem nem onde deixar esses alunos, porque saem para trabalhar e contam com a escola para que eles possam ficar lá. Agora, não deixa de ser justo
a reivindicação dos professores. Ver como é que o governo vai se virar para poder pagar esse salário. E como vai negociar. Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial, não sai daí. A gente volta já ainda nessa edição. Vamos conversar aqui com o pró-reitor de extensão da UFRN, Aldo Aloysio Dantas, que vai falar aí de todos os projetos de extensão da universidade. Até já. Estamos de volta com o nosso Band Entrevista, com mais notícias e informações para você que nos acompanha aqui na tela da Band Nordeste. Pois é, bebidas muito doces como refrigerantes e néctar de frutas devem ser consumidos com moderação. Um estudo americano apontou que mais de uma latinha por dia aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Durante anos, Jorge não ia ao supermercado sem deixar de colocar um refrigerante no carrinho. Hoje, aos 74 anos, e há quase 20 com problemas de pressão, conseguiu reduzir a quantidade. Que é uma coisa de tradição, desde garoto que a gente está acostumado a tomar aquele refrigerante, então vira uma rotina para a gente. Não dá para dizer que a pressão alta do Jorge foi por causa do refrigerante, mas a ciência cada vez mais tem conseguido mostrar como as bebidas adocicadas fazem mal à saúde. Um estudo americano que acompanhou pouco mais de 3.000 pessoas durante 2 décadas e um segundo grupo por 2 anos, mostrou como o consumo elevado de açúcar pode aumentar os riscos de doenças cardíacas. E a lista de malefícios para a saúde não termina por aí. Os pesquisadores concluíram que o consumo frequente de bebidas com muito açúcar não só aumenta os níveis do colesterol ruim, como reduz os do bom colesterol. Tem a preocupação com a saúde também, que a gente lê o rótulo e vê, né? Que ali tem bastante coisa. De vez em quando, mais fim de semana. Agora eu estou mais no suco e assim mesmo estou achando muito doce o suco. Uma lata de refrigerante, por exemplo, pode ter até 39 gramas de açúcar, muito perto dos 50 gramas que a Organização Mundial da Saúde recomenda como consumo máximo diário. Mas às vezes é difícil evitar. Da correria, então acaba que para comer uma coisa rápida a gente acaba optando por um refrigerante gelado, no caso. Nesta lista também entram sucos industrializados, que podem ter tanto açúcar quanto um refrigerante. E até mesmo a polpa da fruta 100% natural pode fazer mal ao coração se o açucareiro entrar em ação. Se a gente pegar o infarto, hoje é a maior causa de mortes no Brasil. Ele está principalmente relacionado não só ao sedentarismo, mas à obesidade e a hábitos alimentares errados. Isso está nos cobrando que a gente também tenha bons hábitos, boas atividades físicas para compensar. A gente já falou aqui diversas vezes sobre a necessidade de se mudar alguns hábitos alimentares e aí quando se fala no açúcar, é um desses hábitos que precisam ser mudados. É um dos vilões, né? Dos e grandes aí vilões. assim, você viu, por exemplo, suco, cara, tá, suco da fruta, aí coloca açúcar. Para quê? Tente tomar o suco sem açúcar que você está fazendo bem a você. Agora, usou o açúcar, cuidado que você pode ter um problema cardiovascular. O Rio Grande do Norte terá o selo de incepção dos produtos de origem animal. Isso significa que o governo federal reconhece o serviço de inspeção estadual e que, a partir de agora, qualquer produto com selo estadual poderá ser comercializado em todo o Brasil. Entre os produtos beneficiados no Rio Grande do Norte, entram, por exemplo, os queijos artesanais, como o queijo coalho e manteiga, carne dos ovinos e caprinos, que também estão incluídos, e o seminário de sensibilização sobre o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal vai acontecer na próxima segunda-feira, lá na cidade de Fortaleza, no Ceará. Olha aí, muito bacana, né? Bom para a economia, porque vai fortalecer e vai colocar aí os nossos produtos em mais prateleiras no Brasil. Antigamente tinha um problema, porque você tinha que pegar o CIF, que era o Selo de Inspeção Federal. Agora, quando a gente der o selo de inspeção estadual, ele tem a validade do CIF. Isso facilita muito. E a gente já sabe que aqui tem queijeiras artesanais maravilhosas, funcionando perfeitamente, como tem também essa questão da carne de caprinos e ovinos sendo trabalhada para ser vendida com inspeção permanente. Verdade. A Defensoria Pública do Rio Grande do Norte realiza hoje uma manhã de atendimentos destinados às mulheres, em alusão aí ao Dia Internacional da Mulher, celebrado domingo. A ação vai acontecer das 8 da manhã até as 2 da tarde no núcleo do primeiro atendimento na Avenida Senador Salgado Filho, aqui em Lagoa Nova. Olha aí, muito bacana. Ó, gente, consultas, exames e até cirurgia à distância já fazem parte da rotina de muitos médicos. Na reportagem especial de hoje, você vai ver como a tecnologia transforma a medicina e as portas que se abrem para novas profissões nos hospitais e laboratórios.
Quando a ficção colocou um cientista dentro do corpo humano na década de 60, olhar de perto todos os nossos órgãos parecia a mesma coisa de cinema. Mas que nada. Em poucos anos, nem foi preciso reduzir o tamanho de ninguém para conseguir quase o mesmo efeito. One of the miracles of the universe. Microcâmeras modificaram a medicina em todo o mundo. Nos anos 80, a chegada de cirurgias por videolaparoscopia permitiu que um corte de apenas 5 milímetros na pele fosse suficiente para salvar uma vida, minimizando o trauma, as dores no pós-operatório e o risco de procedimentos cirúrgicos. A modernização da saúde tem transformado a rotina dos hospitais. Cada vez mais os profissionais da área terão que entender também de tecnologia. Máquinas como essa, em fase de testes, serão o segredo do atendimento remoto. À distância, numa central técnica, o médico pode dar as coordenadas para um hospital no interior do país que não tenha o especialista. Basicamente, essa mudança que nós estamos tendo é de poder aproximar e ser mais eficaz com relação à prática assistencial por meio da tecnologia. Então, não é mais necessário que haja sempre, em todos os casos, um atendimento presencial, a gente pode fazer remoto. E isso foi gerando uma demanda desses novos profissionais, tanto da área assistencial quanto da própria gestão. Marcelo é o coordenador do novo curso que o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, oferece a partir deste ano, a formação em telemedicina. As aulas são voltadas para profissionais de áreas diversas, mas que no futuro vão atuar juntos no atendimento aos pacientes. Além de médicos e enfermeiros, os hospitais vão precisar de engenheiros, designers gráficos e programadores. Essa demanda ela vai de todos os níveis, desde o nível operacional até propriamente no nível estratégico, onde há necessidade de você, vamos dizer, reinventar, redesenhar o seu negócio, a forma de atender as pessoas, com agora embasamento de tecnologia. A rapidez das redes de telefonia móvel vai permitir ainda mais avanços. O próximo salto está na tecnologia 5G, para aumentar a potência da banda larga sem fio, com altos padrões de velocidade nas conexões de rede. Robôs não faltarão. Esse modelo, que hoje passeia solitário pelo hospital, no futuro promete congestionar os corredores. O médico não deixará de existir, mas sua atuação vai exigir cada vez mais o envolvimento com profissionais de tecnologia. Por controle remoto, o funcionário dá as coordenadas para movimentar o robô. Câmeras dos dois lados unem a imagem do médico, que pode estar no consultório, em outro prédio, com a do paciente, que será filmado dentro do quarto. Enquanto o robô não se populariza, o hospital avança nas consultas à distância. Cada portinha dessa aqui acontece como se fosse um atendimento médico de plantão, só que sem o paciente presente. Tudo feito com monitoramento remoto à distância. Essa aqui é uma médica plantonista que está no meio do horário do que seria um pronto-socorro normal. A gente não vê maca aqui porque nenhum paciente vai deitar. É tudo feito na tela. E é possível fazer um atendimento, poder até salvar uma vida ou mostrar um problema, dar início a um tratamento, graças a esses profissionais e a tecnologia que a gente tem hoje. Com certeza. O objetivo aqui é atender o paciente de baixa complexidade. Pacientes que estiverem mais graves, a gente já faz a orientação e encaminha para o pronto atendimento. A tecnologia é importante, mas o protagonista da consulta continua sendo o médico. Ele é quem analisa os principais sintomas dos pacientes. Eu estou com muita dor de garganta. Casos que exigem maior atenção são encaminhados para consulta com especialistas, mas a maioria dos atendimentos já se resolve aqui mesmo. O André não é médico, mas é o responsável pelos atendimentos realizados por telemedicina neste hospital. Além do robô e das consultas e procedimentos à distância, a equipe dele criou aplicativos capazes de realizar diagnósticos. Como um todo, a visão da telemedicina é essa, né? Levar o acesso onde não tem, levar um profissional mais especializado onde faz falta. A gente tem plena ciência de que não vai resolver todos os problemas. Existem casos onde você precisa ter um atendimento médico presencial, porém a gente consegue ajudar e ajudar muito usando a tecnologia para encurtar as distâncias. A tecnologia no campo. Amanhã vamos saber como a automação chegou na roça e como a roça chegou na cidade.
cada dia que passa, a tecnologia vai tomando conta de todos os espaços. Você acabou de ver aí uma coisa muito interessante, porque futuramente as pessoas vão estar ocupando menos espaço dentro das unidades de atendimento e pronto atendimento, porque serão, em baixa complexidade, atendidas através da tecnologia. E aí só os casos mais graves é que serão atendidos presencialmente. A gente vai agora a um breve intervalo, mas não sai daí. No próximo bloco, a gente conversa com o pró-reitor de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Aldo Aloysio Dantas, que vem falar aqui dos projetos que estão sendo desenvolvidos aqui no nosso estado. Não sai daí, são só 2 minutinhos, a gente volta já. De volta com o nosso Band Entrevista, trazendo hoje aqui Aloysio Dantas, pró-reitor de extensão da UFRN. Seja muito bem-vindo aqui ao Band Entrevista. Bom dia, é um prazer todo meu. Professor, o que é a pró-reitoria de extensão? Bom, eu costumo dizer que lá na universidade a gente tem várias formas de acesso. Fazendo o Enem, fazendo concurso ou para professor ou para servidor, ou então pela extensão. Ou seja, a extensão é a porta de entrada, né, da universidade para a sociedade de um modo geral. Hoje a gente vê muitas notícias de projetos importantes feitos pela pró-reitoria de extensão e o que houve um temor na época do contingenciamento que afetasse isso, mas a gente vê hoje o UFRN com grandes projetos. É hoje um dos departamentos mais importantes da universidade nesse segmento? Bom, eu como pró-reitor de extensão não vou dizer que não seja, né? É claro que a extensão é sem dúvida nenhuma, né, dos eixos da universidade de maior importância, né? Assim como o ensino e a pesquisa. Então, sem dúvida nenhuma. Com relação à questão do contingenciamento, realmente a gente teve um contingenciamento, a gente teve que adiar a Cientec, né? Mas esses momentos de crise, como todos nós sabemos, também despertam a nossa criatividade. Então, a UFRN não se intimidou e mesmo com pouco recurso, a gente continua implementando os nossos projetos. Professor, entre esses projetos, tem um projeto voltado para saneamento básico, é isso? Tem sim. Esse projeto ele já vem de algum tempo, né? E esse aí não passou pelo contingenciamento, porque isso é uma parceria UFRN, FUNASA e municípios. Né? Eu sou o coordenador desse projeto, mesmo antes de ser pró-reitor de extensão, eu já coordenava esse projeto de extensão. Nós trabalhamos com 86 municípios. No início, nós fazíamos capacitação para os municípios fazerem os planos, mas no decorrer do tempo, nós chegamos à conclusão de que o município, mesmo a gente capacitando, ainda assim, né, eles não conseguiam efetivamente elaborar os planos. Então, nós fizemos um aditivo junto à FUNASA e agora nós estamos efetivamente, né, ajudando os municípios, não só capacitando, mas acompanhando todo o processo. São quantos municípios hoje? Hoje nós estamos concluídos já cerca de 40 e faltando 46. Falando em municípios, outro projeto que atinge os municípios é o Trilha Potiguares. Vamos falar um pouquinho dele? O Trilhas é um programa muito interessante, né? Ele está completando 25 anos, né? Ele tinha um período, né, de permanência nos municípios, que também esse é um projeto com os municípios, de apenas uma semana, né? Nós abrimos um edital, o município concorre, né, diz quais são as suas prioridades, no que quer que a gente contribua, e a gente passa uma semana com a equipe de professores e alunos no município tentando resolver aquele conjunto de demandas que os municípios nos trazem. E como é que o município faz para participar? A gente abre o edital, né? Ele concorre ao edital e a contrapartida dele é dar logística para que a gente fique uma semana no município. Ou seja, no caso, moradia e alimentação. Hospedagem e alimentação, basicamente isso. Hospedagem e alimentação. E se a gente precisar se deslocar para alguma comunidade, para o meio rural e tal, ele também, né, tem que arcar com essa logística. Quantos municípios em torno já foram atendidos no Rio Grande do Norte? Você tem esse número? Nossa, em 25 anos, rapaz, nós atendemos. Nossa, já tem isso tem tudo? 25 anos. Né? É porque os municípios, às vezes, eles se repetem. Mas nós já cobrimos hoje, eu diria que... Porque também são todas as regiões. Todas as regiões, seguramente. E os municípios com menos de 15 mil habitantes, todos que participaram dos editais, nós fomos Foram agraciados. Foram agraciados. São prioritários? São. Os menores são prioritários.
né? São prioritários por conta do tempo. Nós passamos apenas uma semana. Então, não participou efetivamente quem não quis, quem não concorreu às editais. Professor, se fala de projeto de extensão, os alunos da universidade participam desse projeto? Se participa. Se não participar, não é extensão, né? Então, o que caracteriza a extensão? A participação do professor, de aluno e da comunidade externa. Então, se eu fizer um curso internamente, isso não é extensão, né? Isso é apenas um reforço ao nosso aluno. Né? Mas se a gente faz, por exemplo, temos outro projeto que a gente pode falar um pouco dele, que é o ProCem. Eu ia perguntar sobre ele agora. Que é voltado, a gente conversa mais então sobre para ele. o aluno do ensino médio, né? O aluno do ensino médio, exatamente. Mas aí, voltando ainda para esse da extensão, existe, por exemplo, a gente que é da área de comunicação fica querendo saber, há algum trabalho de comunicação, por exemplo, dentro dessas necessidades, nesse projeto de extensão? Sim, existe sim. Os nossos alunos de comunicação, eles participam. Existem demandas, por exemplo, dos municípios de planos de comunicação. Tem municípios que não sabem o que é isso, não sabem como fazer a sua comunicação. Então, o pessoal, não só de comunicação, mas de publicidade, de fotografia, cultura, dança, teatro, poesia. Então, se o município pedir, o que a gente puder oferecer, a gente oferece. E agora sobre o ProCem? Vamos falar do ProCem. Antes do ProCem, eu queria dizer que o Trilhas vai ser repaginado, né? E em vez de uma semana, a nossa intenção é passar um ano acompanhando o município e um ano monitorando. É claro que nós vamos diminuir o número de municípios, nós vamos aumentar o tempo e a ideia é que por volta de 5 anos a 10, a gente cubra todos os municípios de pequeno porte do Rio Grande do Norte. Mas como seria esse trabalho desse um ano? Seria ficar lá permanentemente ou ir, passar uma semana, volta? Isso, em vez da gente ir numa semana e sair, a gente vai, passa uma semana e fica indo periodicamente. A gente só falta fechar se vai ser de mês em mês, se vai ser de 2 em 2 meses, ou se vai ser conforme, né, o andar da carruagem, como se diz. A necessidade de cada né? município. Porque tem municípios que tem um corpo técnico que você passa lá uma semana e só precisa voltar depois de 1 mês, 2 meses. Tem municípios que são mais carentes com relação a isso, então a gente vai ter que ter uma assistência maior. Agora sim, vamos falar do ProCem. Agora vamos falar do ProCem. Rapaz, o ProCem que é direcionado para o aluno do ensino médio. Especificamente para o aluno do ensino médio e voltado para a preparação do Enem. Né? Para vocês terem uma ideia. Que não é aquele cursinho do DCE lá da UFRN. Não. Ali é outro projeto de extensão que é do DCE, que também funciona muito bem, que é muito interessante, mas esse amplia, vamos dizer assim, o cursinho do DCE. Né? Ele tem algumas características próprias. Então, veja bem, esse ano passado nós tínhamos cerca de 130 alunos. Para vocês terem uma ideia, nós aprovamos 86. Olha. Com todo respeito aos cursos da área humanística, que a gente é da área de humanas, mas passou algum aluno de medicina? Passou sim. Temos alunos aprovados em todas as áreas. Né? Passamos um em medicina, passamos em odontologia, né? Em direito passamos, eu acho que 3. Engenharia administração, também? Nas engenharias, na ECT, passamos, eu acho que uns 10. Não é? E nos cursos de humano, em jornalismo, em geografia, que é a minha área. Como é que ele funciona na prática? Ele funciona na prática da seguinte forma. Esse ano nós demos uma ampliada. Né? Nós estamos agora, fizemos uma seleção já, também abrimos edital, se inscreveram 1.300 alunos, foram selecionados 460. Então, nós estamos funcionando com 6 turmas de manhã no Centro de Educação, cada uma com 50 alunos, 4 turmas à noite e 2 turmas no interior, em Currais Novos e em Caicó. Professor, e aí qual é o critério para a escolha desses alunos? Bom, a gente faz uma prova simples, né, de conhecimentos básicos, né, e uma entrevista. Mas tem que ser da rede pública? Como é? Obrigatoriamente da rede pública. Obrigatoriamente da rede pública. Todos, pra vocês terem uma ideia, vem gente desde Bahia Formosa até todos. Há poucos dias a gente esteve aqui com a professora Selma Jerônimo e ela falou de um projeto que é feito lá em Pureza. Esse projeto também está dentro da Pró-Reitoria de Extensão? Também. Esse projeto, ele além de ser de educação, ele é também de saúde. Né? Você conhece a professora Selma, que é uma das nossas grandes cientistas, né? Ela é diretora lá do Instituto de Medicina Tropical, né? É uma especialista, né, nesse tipo de doença, é uma pessoa conhecida, inclusive, mundialmente, e é uma pessoa que já descobriu há muito tempo que a saúde não funciona sem a educação.
Então, o projeto dela, esse projeto começou, ela queria fazer uma pesquisa especificamente na área dela, e quando ela foi aplicar os questionários, descobriu que os meninos que ela queria pegar, a faixa etária, não conseguiam responder um questionário. E aí, o que foi que ela fez? Ela interveio na escola, passou 6 meses, né, dando o que ela chama de educação científica, e aí, após 6 meses, ela aplicou o questionário. E com um dado interessante, que foi um efeito colateral, digamos assim. Depois de 1 ano, o IDEB, eu não sei o percentual exato, mas o IDEB dessa escola deu um salto. É verdade. Tem outro projeto também de extensão que aí vai também para a prevenção de alguns riscos de doenças, como o próprio HIV. Vamos falar um pouquinho dele? Esse é um projeto de uma colega que ela está fazendo, no momento ela está fazendo... Uma reflexão educativa. Né? Exatamente, nas escolas. E ela descobriu um dado, eu acho que eu não tenho os dados bem precisos, que eu conversei muito rapidamente com ela, mas é uma pessoa que uma hora vocês podem até trazer aqui, Sim. porque isso o projeto dela é muito interessante. E ela me trouxe um dado que eu fiquei muito preocupado, e eu acho que todos nós, sociedade potiguar, devia se preocupar. O índice de aumento de infecção do HIV em jovens no Rio Grande do Norte é muito grande. E na faixa etária, entre 15 e 23 anos. Então, realmente, eu acho que a juventude está se descuidando um pouco. Né? Eu acho que a gente 62% no material que vocês mandaram. Exatamente. Então, um aumento significativo nessa faixa etária. E aí ela trabalha exatamente com a questão da prevenção, trabalhando com esses jovens usuários, formas de prevenção do HIV e das outras doenças transmissíveis, né? Exatamente. Professor Aldo, o Instituto Metrópole Digital é hoje considerado um marco da universidade aqui e foi uma ideia trazida na época pelo então deputado Rogério Marinho e pelo ex-reitor Ivanildo Rego, que hoje está à frente lá do Metrópole Digital. Rogério teve um papel fundamental na criação do IMD. Há algum projeto hoje de extensão que está sendo trabalhado junto ao Ministério, já que Rogério agora virou ministro da integração regional? Do desenvolvimento regional. Desenvolvimento regional. Há algum projeto que esteja lá para que seja liberado verba para aqui, que a gente possa destacar nesse lado da extensão? Rapaz, com verba liberada nós já temos 2. Né? Já na gestão do ministro Rogério? Não? Um pouquinho antes, porque eu já vinha mantendo conversas com o Ministério. Nós temos numa das diretorias de desenvolvimento urbano e regional do Ministério, um ex-colega nosso, professor aqui da universidade, se formou comigo, inclusive, né, em geografia. Ele é um funcionário de carreira do Ministério da Economia e agora está cedido para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, nós já tínhamos mantido algumas conversas, nós temos 2 projetos que já foram aprovados e que ele me falou que já conversou com o ministro Rogério e que o ministro Rogério, né, disse que nós temos ainda 2 aportes de verbas, né, já mandou um recado dizendo que a gente fique tranquilo, que com relação a isso não tem problema nenhum. Né? Então, que é um projeto sobre a Amazônia Azul, né, e outro sobre capacidades governativas. Agora, antes do ministro ser nomeado, nós tivemos uma reunião aqui com ele, né? Eu tenho a impressão que ele já sabia que ia ser ministro. Ele me pediu, né, que eu fizesse esse trabalho que eu estou fazendo basicamente com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é pegar a universidade e sair para fora dos seus muros, que eu fizesse uma articulação com as universidades do Nordeste. Ele disse que para ele interessa muito, né, e eu estou esperando que ele me chame de volta, que é para a gente criar essa rede, para que as universidades do Nordeste participem efetivamente do desenvolvimento do Nordeste como um todo. Professor Aloysio Dantas, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente quer deixar as câmeras do Band Entrevista para que você convoque a sociedade a conhecer esses projetos através do site da UFRN, onde eles são divulgados, e até mesmo os municípios para entrarem no edital e participarem do projeto. Bom, tá bom. Eu é que agradeço, né, e gostaria de convidar toda a comunidade, né, a sociedade civil organizada, o poder público, né, o poder privado também. Nós trabalhamos não só com o poder público, né, que é outra coisa que o professor Daniel também pedisse que a gente fizesse essa rede de aproximação, né, com o público. Né, às vezes o privado, aliás, desculpe, né, o privado às vezes vê a universidade com certo distanciamento.
né? A gente quer diminuir esse distanciamento, né? Eu tenho entrado em contato com alguns empresários do Rio Grande do Norte, né? A Aspirne, por exemplo, nós desenvolvemos um trabalho muito interessante com a Aspirne, né? Estamos aí num processo de negociação para ver se a gente faz um plano diretor ali daquela região industrial, né? Ali de Parnamirim de Mirim e Macaíba, tá certo? Então é com grande prazer que a gente, né, recebe a população e a Pró-Reitoria pode entrar lá no site da Pró-Reitoria, chama ProEx, ou nos procurar lá diretamente, que eu teria o maior prazer em atendê-los. A gente agradece a participação aqui do professor Aldo, dizendo que o nosso Band Entrevista vai ficando por aqui. Tenham todos um bom dia e até segunda-feira, a partir das 7 da manhã. Mas não sai daí que a programação continua. Bom fim de semana a todos, até segunda, 7 horas.